Shalom, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez no nosso culto online. Ainda não podemos estar presentes, né, um com os outros, se abraçando, mas é só um momento. Em nome de Jesus, logo, logo vamos estar todos aqui juntos de novo. Eu sou a Emily, sou líder da rede adolescente, juntamente com meu esposo Derley. Não está aqui, mas está aí atrás das câmeras. Hoje ele não está aqui porque teremos uma rede um pouquinho diferente, né, do que a gente tem feito nesses últimos dias. E estamos aqui com os nossos adolescentes, né? São só dois. Tudo bem com vocês? Essa é a Aline Vitória e este é o Elisandro Júnior. Paz. Eles estarão aqui participando junto conosco. Vai ter momentos em que a gente vai compartilhar um pouco, a gente vai participar um pouquinho junto. E hoje vamos estar falando da história de Naamã, né? Então a gente vai estar lendo. Se você tem sua Bíblia aí, procura aí na sua Bíblia. Vai lá que eu dou um tempinho para você conseguir buscar, por favor. Corre lá pegar a Bíblia. Vocês é crente ainda? Tem Bíblia aí com vocês? E não se esqueçam de comentar aí, hein? No nosso culto. Escreve o seu nome, se você está participando. Não esqueça de dar seu joinha, porque isso faz muita diferença. Vai lá, corre, dá seu joinha antes que você esqueça. E para quem não pegou ainda, pega a Bíblia. Abre lá em 2 Reis. É lá no início da Bíblia, queridos. Facinho de achar. 2 Reis 5, a partir do versículo 1. Acharam aí? A gente vai estar falando um pouquinho sobre a história deles. Vocês conhecem, queridos? Coloca aí se vocês conhecem a história de Naamã. É bem interessante a história dele, fala sobre a cura que ele teve, que ele tinha lepra. E é uma história bem bonita, porque ele era um cara muito importante na Síria, né? Era um cara que não conhecia o nosso Deus, o Deus de Israel. E aqui ele teve uma oportunidade de presenciar o seu próprio milagre. Né, ele teve a oportunidade de conhecer o nosso Deus. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Vai ser bem gostoso, a gente vai estar compartilhando junto com a Aline Vitória e o Elisandro. Né, eles vão estar aqui conosco e a gente vai começar a ler. Amém? 2 Reis 5, verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o Senhor dera a vitória à Síria. Mas este grande guerreiro ficou leproso. Então, ele era um cara muito importante, um grande guerreiro, só que ele ficou leproso. E, na época, essa doença ela era muito terrível, né? Porque hoje, naquela época, não tem tudo que a gente tem hoje, né? Informações, ciência, remédio, né? Então, na época, era uma doença muito ruim. E ele era um cara muito importante. Quem normalmente pegava lepra naquela época, ele era excluído da sociedade. Ele ficava lá no canto, excluído, não podia ter acesso às pessoas, porque era uma doença que passava também para outras pessoas. Então, ele era um grande guerreiro, mas ele ficou leproso. Né? Então, a partir do momento em que ele ficou leproso, ele deixou de ter tanta validade, né? Porque a doença dele impedia isso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado a cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então, aqui em uma das guerras que eles tiveram, Naamã levou essa menina para poder estar trabalhando, né, servir a esposa dele. Essa menina, ela tinha todos os motivos do mundo, até estava compartilhando um pouquinho antes de abrir o culto online com as crianças, aí eu estava compartilhando um pouquinho com eles. Tinha tudo realmente para ela não gostar, nem um pouquinho de Naamã, porque se a gente parar para pensar, né, Naamã, ele levou essa menina cativa, tirou ela da família dela, então ela tinha todos os motivos do mundo para nem querer saber desse Naamã, podia ter falado assim, eu quero que ele morra, mas não, neste momento aqui, ela praticou o exercício da fé, do amor, falou, não, ele pode ter feito isso comigo, mas eu quero apresentar para ele o nosso Deus, né, então através da vida dessa pequena menina, ela apresentou Jesus para ele, né? De certa forma apresentou. Então Naamã, ele foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra?
Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Né? Então aqui, o rei de Israel, ele pensava que era uma afronta. Ele pensou, o que esse povo está querendo caçar para cá? Né? A princípio, ele não imaginava isso, que realmente fosse para curar Naamã. Então eu acredito que ele ficou meio desconfiado, tipo, o que esse povo está fazendo aqui? Logo ele, que era um comandante do exército da Síria. Né? Se fosse eu também, eu acho que eu desconfiaria um pouco. Mas mesmo assim, quando Eliseu era o profeta de Israel, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhes esta mensagem. Então ele mandou para o rei dele, de Israel: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Eliseu ficou sabendo que o rei dele de Israel não tinha permitido que o comandante entrasse, porque ele estava desconfiado, estava com medo. Mas Eliseu, assim que ele soube dessa situação, ele falou, não, deixa ele vir, porque ele precisa saber que aqui há profeta, ou seja, ele precisa saber que aqui há um Deus, diferenciado, um Deus que cura de verdade, um Deus que liberta de verdade. Então, qual que era a intenção de Eliseu aqui? Apresentar o Deus dele, apresentar o nosso Deus a ele. Então, realmente, foi uma estratégia de Deus, através da vida daquela garotinha, né, que foi e apresentou uma oportunidade. Ó, vai lá, que ele vai te curar. E aqui, através de Eliseu, Jesus seria apresentado, né? Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Então, Naamã, ele chegou até a porta lá de Eliseu. Aí, para vocês terem uma ideia, né, Naamã era um cara importante, um cara, né, que tinha nome lá em Síria. Aí, eu estava, né, conversando com as crianças, né, sobre isso também. Imagina, ele era o cara, ele se achava. E ele ficou muito, muito indignado. Aqui no verso seguinte ele fala sobre isso, né, no verso 11. Naamã ficou indignado e saiu, dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber. Ou seja, ele falava assim: nossa, eu achava que por eu ser um cara bonzão, né, por eu ser um cara importante, Eliseu ia vir até mim, não é mesmo? Ele achava que ia ser dessa forma, mas não. Eliseu usou o servo para falar com ele. Né? Eu estava tentando dar uma explicação para as crianças, se vocês estiverem com dificuldade para entender também, eu estava tentando explicar para eles. Se viesse um cara de muita importância aqui para Guarantã do Norte, e ele viesse para falar com o apóstolo, e o apóstolo enviasse um de nós, ou uma criança, né, para falar com eles, o apóstolo mandou avisar isso e aquilo para o senhor. Ele normalmente ia ficar muito chateado, né? Ia falar também, igual Naamã, falou assim: poxa vida, eu sou um cara importante, por que ele não vem aqui falar diretamente comigo e enviou outra pessoa? Então ele ficou nessa situação, ele ficou indignado, ficou muito chateado, porque ele achava que ele era o cara e que Eliseu tinha que vir falar com ele, porque ele achava que a cura dele tinha que ser de forma diferente, né? Então aqui ele começou a questionar. Então ele achava que ele sairia para receber-me e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Então ele pensou que Eliseu ia sair na porta, receber ele, ia colocar as mãos sobre a cabeça dele e ia falar assim: seja curado em nome de Jesus, amém. Né? Ele achava que ia ser dessa forma, né? Mas não, Eliseu foi o mais ousado. Né? Ele falou assim: não, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Então ele se sentiu muito chateado, ele falou assim: nossa, eu pensei que ia ser mais fácil. Né? Ele pensou que ia ser dessa forma. Não são os rios de Abaná e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Porque lá na época o Rio Jordão não era um rio muito limpinho, era um rio um pouquinho sujo. Então aqui ele começou a comparar, mas não tem outros melhores para ele me mandar tomar banho? Né? Por que tem que ser no Rio Jordão? Logo esse que não tem água muito limpinha? Ele, igual a gente falou, né? Ele se achava o tal, então ele não queria ser desmerecido. Né? Então ele estava preocupado com isso. Aí ele começou a questionar: será que não poderia lavar-me e ser purificado nestes outros rios, né, que era um pouquinho mais limpo? E foi embora dali furioso. Então, a princípio, ele nem se preocupou em ser curado. Ele ficou tão chateado que Eliseu não recebeu ele, tão chateado que ele não foi curado de uma forma mais simples, só com imposição de mãos, que ele teve que fazer alguma coisa. Então, ele quis ir embora, ele saiu furioso dali. Mas os seus servos lhe disseram, né, porque o Naamã, ele levou servos junto com ele, né, para acompanhar ele nessa viagem. Então, os seus servos lhe disseram para Naamã: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria?
Então ele começou a questionar, poxa, se ele tivesse te pedido coisa mais difícil, às vezes você se disponibilizava para fazer. Talvez se ele tivesse pedido uma quantidade maior de dinheiro, uma quantidade maior de bens, ou pedido para ele, traz algo diferente para mim, talvez ele teria feito. O negócio dele é que ele não queria tomar banho num rio sujo e muito menos ser enviado recado. O negócio dele era esse, não era a situação. Ele se sentiu o cara para fazer aquela coisa. Né? Então ele começou a ficar indignado, então os seus servos começaram a questionar ele. Poxa, se fosse algo mais difícil, você não ia fazer? Quanto ele apenas diz que se lave e será purificado, então o que ele estava dizendo? Tá tão fácil para você ser curado, Naamã, por que você não vai lá e faz logo? Poxa vida, para de frescura. Ele só pediu para você entrar no Rio Jordão e se lavar 7 vezes. Né? Eu acredito que ele mergulhou 7 vezes, né? Mergulhava 1, 2, 3, até os 7. Né? Então, ele falou assim, tá tão fácil para você ser curado, tá tão fácil para você receber a vitória, e será que é tão difícil você ir lá fazer para pelo menos tentar? Vamos lá ver para crer, né? Muitas vezes falam assim que tem que ver para crer. E realmente era isso que aconteceu, ele tinha que fazer para o milagre acontecer. E eu também estava compartilhando um pouquinho com eles sobre isso, que nesse tempo de pandemia que a gente tem vivido, eles exigiram alguns decretos para nós, né? O uso de máscara, o uso do álcool em gel, lavar as mãos, distanciamento. São alguns desses decretos que servem de, como que eu posso falar? De prevenção. É um tipo de prevenção. E é como se estivesse comparando com a história de Naamã. Se Naamã não obedecesse esses 7 mergulhos no Rio Jordão, ele não seria curado. Assim também nesse tempo que a gente tem vivido um pouco diferente. Se a gente não obedecer a tudo que eles têm colocado, que dá pra gente fazer, usa máscara, não é tão difícil assim. Lave as mãos, chega em casa, tira a roupa, né, para você não sujar tudo as coisas da sua casa, contaminar com as coisas da rua. Então, alguns decretos que a gente tem que obedecer. E não é tão difícil. Não é tão difícil. É desconfortável? Mas a gente crê que em nome de Jesus isso vai passar. A gente vai usar um tempo. Assim como Naamã não precisou morar a vida inteira no Rio Jordão para se manter curado. Não, ele teve que mergulhar só 7 vezes. Assim eu creio que será esse tempo de pandemia sobre nossas vidas. Ele vai ser só por um tempo. Em nome de Jesus isso vai passar. A gente precisa crer. Mas a gente precisa obedecer. Naamã, ele teve que obedecer, ele teve que passar por cima do ego dele, do achismo dele, para ele conseguir vencer tudo isso. Né? Então, realmente, ele teve que lidar com esse tipo de ego dentro dele. Poxa, é só eu lá me lavar, então eu acho que eu vou. Assim também é nesses dias. Poxa, eu só preciso usar máscara para me cuidar um pouquinho mais, para esse tempo ruim passar. Eu vou obedecer. A gente não está tendo nossos cultos presenciais, está liberado. Porém, nosso apóstolo, ele preferiu a prevenção. Né? Ou seja, vamos cuidar um pouquinho mais. Logo isso vai passar em nome de Jesus e a gente vai poder estar junto. Assim ele desceu o Rio Jordão. Depois que os servos dele, né, brigou com ele, ele foi lá e desceu o Rio Jordão. Mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. E sua pele tornou-se como a de uma criança. Imagina, pele de criança é uma delícia, né? Ainda mais de bebezinho. A gente passa a mão, é tão gostoso, né? Tão lisinho, tão sedoso. E a pele dele voltou a ser como essa. Se você não conhece a doença lepra, né? Às vezes você está falando, mas o que é isso? Que doença é essa? Pesquisa lá no Google depois o que é a doença da lepra para vocês entenderem como que era feio para uma pessoa mergulhar 7 vezes e voltar com pelezinha de neném. Pesquisa lá para você ver como que Deus realmente operou um milagre sobre a vida dele. Às vezes você fala assim, nem é grande coisa. É sim, queridos. Vai lá pesquisar para vocês verem. É muita coisa. A pele, a situação que ele estava era muito ruim. Então, ser purificado 7 vezes lá, na hora que ele voltou do 7º mergulho, imagina o salto de alegria que ele não deve ter dado naquela água, né? E juntamente com os servos dele que deve ter presenciado aquele momento de milagre, eles devem ter ficado muito felizes. Tocar na pele e falar, meu Deus, o Senhor me curou, né? Cadê aqueles machucados? Cadê aquelas manchas? Cadê aquelas dores que eu sentia? Não tinha, queridos. Jesus curou. Mas não era só com 5 mergulhos, não era só com 6, era 7, queridos. Eu aposto que na hora que ele estava mergulhando, ele devia voltar de cada mergulho e olhar assim, mas cadê? Aí os servos deles devem ser que lembravam ele, mas é 7, não é 5 não, querido. Vai lá, mais 2 vezes, vamos lá mais um pouco. E na hora do 7º mergulho, ele voltou curado para a honra e glória do Senhor. Assim será os nossos dias de pandemia, em nome de Jesus. Vai passar esse tempo, vai passar esses 7 mergulhos em nome de Jesus e toda a nossa nação será curada. Você crê, queridos? Porque eu creio. Vamos lá, então. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei.
Embora Naamã insistisse, ele recusou. Então, a partir do momento em que ele foi curado, é porque eu dei uma pulada aqui no versículo, a partir do momento que ele foi curado, ele voltou lá para Eliseu e foi contar, Eliseu, eu fui curado. Aí Eliseu saiu, né, para conhecer Naamã, nessa hora ele saiu. Aí ele falou assim, olha, eu trouxe isso, isso e aquilo para você. Lembra que lá no começo a gente leu que ele trouxe um monte de presentes para dar para Eliseu, mas Eliseu se recusou. Né? Então o profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Porque, na verdade, Naamã ele não foi por malícia, ele foi por sinal de gratidão oferecer os presentes. Só que Eliseu, ali naquele momento, ele queria demonstrar para Naamã que falou assim, cara, não sou eu que te curei, foi Jesus, foi Senhor, foi nosso Deus. Então, realmente, foi Deus quem curou ele naquele momento. E foi isso que ele quis dizer recusando aqueles presentes. E disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos. Aqui ele leva essas terras como forma de ato profético, né? Querendo dizer que eu não vou mais adorar os outros deuses, eu não vou mais me prostrar diante deles, eu não vou mais fazer sacrifícios em nome de outros deuses. Eu creio no Senhor. Mas aqui ele fala, né, que ele nunca mais faria isso. Então aqui ele reconhece o Senhor, né? Ele reconhece o Deus de Israel, ele reconhece quem o curou. Para vocês verem, foi aqui esse momento em que ele aceitou realmente Deus na vida dele, né? Naquele momento ele reconheceu, não é os meus deuses, porque se fosse os deuses dele, teria curado ele, não teria? Ele não precisaria se deslocar da Síria até Israel para ser curado. Ele então, ele entendeu, foi o seu Deus que me curou, foi o nosso Deus que curou ele. Né? Assim nós temos que crer que o nosso Deus cura. Também estava conversando com ele sobre isso, né? Sobre a situação que a gente tem vivido. A gente tem que obedecer, usar máscara, a gente tem que lavar as mãos, só que acima de tudo a gente tem que saber quem é o nosso Deus. Né? Porque por mais que a gente ore, por mais que a gente tenha fé, a gente nunca sabe qual que é a nossa hora. A gente nunca sabe até que momento vamos estar aqui. Então, acima de tudo, acima de todos os cuidados, a gente tem que crer em Deus. Acima de todos esses como que eu posso falar, meu Deus, esses decretos, a gente tem que crer no Senhor, seja lá qual seja a vontade dEle, mas acima de tudo a gente tem que crer no Senhor. Eu estava comentando com eles, né, tantas pessoas que se cuida e pegou a doença. Então, ou seja, né, a gente tem que cuidar, mas a gente também tem que confiar no Senhor, sempre crer, sempre ter fé na nossa cura. Né? Então, aqui finalizando, né, ele falando que ele não ofereceria mais sacrifício aos deuses, mas ele se declarou aqui, mas que o Senhor me perdoe por mais uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar ao templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Peço que o Senhor me perdoe, o teu servo por isso. Então ele estava se justificando para Eliseu, tipo, ó, tem um momento em que infelizmente eu vou ter que ir lá junto com o meu rei adorar a deuses, porque eu faço parte daquele momento ali. Mas ele já foi e avisou Eliseu, por quê? Porque ele já se sentia arrependido, ele já entendia que aquilo lá era errado. Ele já entendia que os deuses dele não serviam para nada, mas que o nosso Deus, sim, serve para muita coisa. Então, ali ele aproveitou e pediu perdão. E aí Eliseu disse para ele, vá em paz. E aqui terminamos, né, de ler sobre a história de Naamã. Em resumo, o que a gente falou aqui? Né? Que ele teve que obedecer, que a princípio quem apresentou Deus para eles, né, o povo de Israel, Eliseu, foi aquela menina que poderia estar magoada entre muitas opções e formas, ela deveria estar muito magoada com a Naamã pela situação em que ela vivia, porque ela foi tirada do seu povo, ela foi tirada da sua família, mas ela não deixou isso subir a cabeça dela, ela falou, não, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que apresentar Deus para ele. Aí ele foi enviado e Eliseu apresentou realmente o milagre e ele vivenciou isso. Né? E agora a gente vai estar falando um pouquinho com as crianças, hipercrianças, né? Adolescentes, já cresceram. A gente vai estar falando um pouquinho com eles e não esqueçam de ligar o microfone, que a gente está aqui. E a gente vai estar perguntando para eles como que tem sido esses dias difíceis, né? A gente não está tendo culto presencial, a gente não está tendo as escolas, né? Provavelmente vocês não estão estudando presencial, né? Está tudo sendo online. Então a gente vai perguntar um pouquinho para eles, será coisa rápida, para eles explicar um pouquinho como tem sido para eles essa questão da escola, da igreja, de poder brincar na rua e agora não pode mais. O que está sendo tão diferente para eles? Ou se quiser comentar algo sobre a história de Naamã que vocês achou muito interessante também, vocês são livres. Amém? Vamos começar pela Aline, menos tímida um pouco. Vamos lá, Aline, pode falar. Amém. A pandemia ela não está sendo fácil, né?
porque a gente não vai, nós não podemos estar nos abraçando, nós não podemos estar se vendo com os amigos, não estamos tendo aulas presenciais, então ela está sendo muito difícil por conta disso, né? E sobre a história de Naam, eu achei muito bonito da parte da garota, porque Naam separou ela da família dela e mesmo assim ela quis ajudar Naam. E Naam, mesmo servindo outros deuses, ele aceitou, reconheceu o Jesus nosso Deus. e mergulhou 7 vezes na água e obedeceu que o servo tinha, que Deus tinha mandado o servo e ele obedeceu o servo. Então, eu acho bem interessante, né? A história realmente fala muito sobre isso mesmo que você falou. Amém. Vai lá, Elisandro. A quarentena pra mim tá sendo bem mais ou menos, porque a parte ruim é que eu não estou vindo pro culto, não tô conseguindo ir pra escola, ver meus colegas, fazer tudo que eu gosto de fazer, né? Porque por conta da privacidade do Covid. E a parte boa é que eu tô ficando mais em casa e tô aproveitando mais minha família. Curtindo um pouco mais eles, né? E, realmente, a gente tem os pós e os contras. Muitas famílias, elas, às vezes, nem tinha mais esse momento em família. Não tinha mais aquele tempo com os filhos, porque a maioria chega em casa, chega tarde, né? Então, realmente tem sido um tempo diferente para todos nós. Tem sido ruim, na maioria das partes, mas tem sido bom em alguma delas, né? E realmente essa história ela veio para nos ensinar a gente deixar o nosso ego de lado, né? Mesmo que a gente talvez esteja sofrendo com alguma coisa, a gente deixar o nosso ego de lado e reconhecer o nosso Senhor. E entender que é só Ele realmente pode nos curar. A gente deve obedecer, né? Todos esses critérios que estão sendo impostos sobre nós, né? Por enquanto a gente ainda não pode certas coisas, mas a gente, acima de tudo, tem que confiar no Senhor. Obedecer os 7 mergulhos, obedecer que tem que ir lá no Rio Jordão, não é da forma como nós queremos, queridos. A apóstola ministrou esses dias na Rede de Mulheres sobre isso. A Bíblia fala, tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Vocês lembram desse versículo? É bem interessante. Eu uma vez já ministrei sobre ele, mas não tinha o entendimento que a apóstola teve. E ela falava muito sobre isso, né? Que o tudo não é o nosso tudo, é o tudo de Deus. Porque se a gente parar para pensar, a gente fica assim, mas Deus, você falou que tudo que eu pedi, então por que minha mãe não foi curada? Por que meu tio não foi curado? Por que ele não passou dessa? Queridos, é o tudo de Deus. Ele que sabe de todas as coisas, é o tempo dele para nossas vidas. Por isso, acima de tudo, vamos obedecer, mas vamos crer. Vamos orar? Sim, sempre vamos orar, vamos ter fé, sempre confiando no Senhor, mas que a gente entenda que tudo que a gente pede em oração é o tudo de Deus. Amém, queridos? Realmente essa palavra da apóstola, ela entrou na minha mente e eu consegui entender, porque às vezes a gente se frustra tanto, pensando assim, Deus, mas o Senhor falou que é tudo. Eu orei para ter um carro, eu orei para ter um marido, eu orei para ter, né, como que eu posso falar? Entre outras, eu orei pela cura e o Senhor não me deu. Por quê? Porque o Senhor sabe de todas as coisas, queridos. Realmente é o tudo dele. A gente tem que apenas confiar nele. E aqui a gente vai encerrar mais uma Rede de Adolescentes. Obrigada, queridos, pela presença. E espero fazer isso mais vezes, talvez com outras crianças. Vamos ir revezando, né, um pouquinho para a gente matando a saudade hoje. Matamos a saudade da Elisandra e da Aline. Esperamos estar aqui mais uma vez no próximo sábado. Esteja aqui conosco, queridos. Compartilhe esse link para quem não assistiu. Foi poderosa essa palavra e que vocês possam receber no coração de vocês. Amém, queridos? E aqui vamos nos despedindo. Outra coisa, a gente sempre está falando sobre isso, eu até esqueci. A gente tem um grupo da Rede de Adolescentes. Quem são os adolescentes? Né? São de idade entre 10 a 14 anos, por aí, 10, 15 anos. Então, se você não faz parte dessa Rede de Adolescentes, deixa lá seu número nos comentários, que a gente vai estar adicionando vocês nesse grupo. Porque lá a gente conversa, a gente avisa sobre os cultos, sobre as próximas programações que a gente vai ter. E logo, logo vamos estar juntos em nome de Jesus. E aqui eu deixo o meu abraço, o meu beijo, né? Também envio em mensagem pelo Derley também. Estamos com muita saudades de vocês, queridos. Amém? E que vocês possam estar também sentindo saudade, viu? Porque quando a gente voltar, eu quero muito abraço. Amém? Amamos vocês, queridos. Deus abençoe. Tchau. Muito beijo no coração, porque abraço não pode agora. Tchau, queridos. Shalom.